Atitude diferente. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Evandro, né? Eu estou aqui com vocês já há alguns meses. E hoje, infelizmente, nós não temos aqui o Givanildo. Ele tem questão de trabalho, então a gente fica se revezando de vez em quando. Mas eu tô vindo mais que você, Givanildo. Por favor, hein, moço? Por favor, hein? Depois o senhor passe no RH da empresa lá para poder conversar. Tá? Quero agradecer a presença de vocês aí do outro lado da tela, nos acompanhando pelo celular, pelo notebook, pela televisão, pelo não sei mais o que tem aí que vocês acompanham, tá? Mas muito obrigado mesmo. E convido vocês a participar conosco dessa conversa com uma pessoa que eu conheci há mais de 20 anos. Quero convidar vocês também a conhecer a Associação Atitude Diferente, lá no Jardim Centenário, na Rua Moçambique, 588. Tá aí à toa, sem fazer nada, dá uma passadinha lá, conheça a Luciene, a menina que fica lá atendendo todo mundo, conheça os nossos projetos, né, nossas oficinas que temos lá, tá? Quiser fazer parte também da associação, converse com a Luciene. Se você quiser também inserir algum filho, alguma criança, algum adolescente, ou até mesmo você participar, por exemplo, aula de violão. Violão, você pode aprender a tocar violão agora com 50 anos, sem problema nenhum, tá? Dá uma passadinha então lá na Rua Moçambique, 588, no Jardim Centenário, tá? E se encaixe lá no que você quiser fazer, ou encaixe alguém que você queira também agregar alguma coisa na vida, tá bom? Agradecer também a presença do Adriano Galindo, que hoje nos ajudou aqui a montar esse cenário legal. Agradecer também a presença do Leandro, né, o nosso oráculo aqui, que é quem nos comanda tudo, tá bom? E agradecer também a presença do senhor Cris Robert dos Santos. Olha, até o sobrenome eu lembrei, hein? Acertou. Até o sobrenome eu lembrei, Cris Robert. Pronúncia perfeita. Você tá bem, irmão? Graças a Deus. Muitos séculos que eu não te vejo. Não sei mais da tua vida. Pega leve na idade, Não, mas você é mais velho que eu, isso eu tenho certeza. Eu te conheci, eu acho que foi na década de 90 ainda, né? Foi, 90. Foi a questão da passada da juventude e tal. Grandes acontecimentos. Menino. Foi uma época boa, cara. Somos frutos desses anos. Inclusive, tivemos aqui a presença de um cantor, do Nano, Elânio. Sentar na cadeira que Elânio sentou é uma honra. Então ó Elânio. Ó Nano, aliás, né? Elânio não, Nano. Então, mas eu queria te agradecer, sinceridade, Cris Robert, né? Sim. Você ter aceito o convite. Eu pensei que você não se recordava mais de mim. Né? Nós caminhamos juntos aí durante vários anos na pastoral. Nós éramos secretários da pastoral da juventude. Exatamente. E onde que um estava enfiado, o outro estava mais junto também. Você tem saudade daquela época? Muita saudade. A gente é muito saudosista, eu acho, né? A gente sempre acha que a nossa época era melhor do que a dos outros. Eu começo a ter medo quando a gente começa a falar isso demais, né? Porque, no meu tempo é que era bom. Não. Mas foi um bom tempo. Foi um bom tempo porque foi o nosso tempo, acho que, onde eram outros tempos, outras expectativas, outras demandas. A juventude tinha uma outra característica, a gente não tinha celular, um monte de outras coisas. Então, assim, foi uma época de muito aprendizado. Né? E acho que os caminhos que a gente trilhou naquela época, que a gente escolheu, acaba fazendo com que a gente esteja aqui hoje, né? E fazendo o que a gente faz. Eu tenho uma curiosidade, cara, como é que surgiu o teu nome? O que é uma mistura de Cristina com Robertson? É o mais puro suco do Brasil, invenção, pura e simples. Mamãe tava lá sem fazer nada, vou inventar mapa astral, não tem nenhuma explicação astrológica, nada não. Simplesmente, antes de eu nascer, tinha nascido uma prima que colocaram o nome dela de Cristiane, e aí quiseram colocar o nome de Cris alguma coisa. E aí fala daqui, fala dali, e acabou saindo Cris Robert. Não tem nenhum Roberto na família, não tem nenhum Cristiano que misturou os dois, homenagem. Foi invenção, né? Tanto que quando vai pro sobrenome, Santos Silva, o mais brasileiro impossível, né?
Então, foi uma invenção de pai e mãe. Uhum. Eu ia me chamar Kowalski. Olha que maravilha sua mãe teve, moço. Que maravilha que sua mãe inventou o Chris Robert, hein? E aí a minha avó falou que não ia chamar Kowalski. Kowalski era um personagem Sábia. da série 1000 Léguas Submarinas. Era o Capitão Kowalski. Hoje a criança conhece o Kowalski pelos pinguins, né? Uhum. Mas o Capitão Kowalski era o capitão do 1000 Léguas Submarinas. E era um homem íntegro, honesto, uma liderança forte. Meu pai assistia 1000 Léguas Submarinas e queria que eu me chamasse Kowalski. E aí a minha avó, por parte de mãe, falou que não ia chamar, que iam zoar com a minha cara. Iriam mesmo. Exato. Né? Se Chris Robert já tá difícil, imagina Kowalski. Não, mas Chris Robert é bem mais fácil. Exato. E aí ficou Chris Robert. E até hoje eu não encontrei nenhum outro, né? Você já pesquisou no Google? Já, acho que o IBGE tem uma ferramenta de busca de nomes, né? Onde você vai lá, coloca o seu nome e você vê quantos que tem o mesmo nome seu, né? O primeiro nome, no Brasil. O meu dá 0 estatístico, né? Ou seja, ou tem 0 ou tem menos de 20 no Brasil inteiro. Então não aparece. Né? E pesquisa do Google também, nenhum. Rapaz. Então assim, por enquanto, sou eu. Então, que maravilha. Se aparecer devendo, é você. Mas, cara, você cresceu no Itamaracá? Ou você se mudou pra lá? Eu sou paranaense, nasci em Cascavel, Paraná. Lá a gente costuma falar que quem nasce em Cascavel é pé vermelho, lugar de agricultura, terra roxa. Eu pensei que era uma pessoa venenosa. Não, Cascavel é a capital do oeste do Paraná. É um estado, uma cidade muito agrícola. Vamos dizer que a gente pegou a parte boa da cobra, né? Veneno. Aí você veio pra cá quanto tempo? Quantos anos? Eu vim pra cá que eu tinha 10 anos. Já veio grandinho já. E, por coincidência, durante muito tempo eu morei nessa rua, na lateral de vocês aqui. A gente foi... Por isso que você é conhecida nesse Jockey Club. Já andei bastante aqui, né? Fui da comunidade São Geraldo. Daqui da paróquia São Judas, então vivi durante muito tempo aqui. E aí vim para Campo Grande com 10 anos e já vim morando aqui na região mesmo. Já cheguei morando primeiro na Vila Progresso e depois aqui. Meu pai era gerente de uma empresa de ônibus, que também ficava aqui perto. E aí depois, que eu fui, muito tempo depois, acho que quando eu tinha 14 anos, é que eu fui para região do Itamaracá. E ali eu fiquei até a vida adulta, né? Depois me casei e saí de lá. Mas, então, minha vida foi dividida aqui em Campo Grande, nessas duas regiões, né? Aqui na região do Jockey Club, Vila Progresso, e depois no Itamaracá. Exato. E que o terreno devia ser muito barato, né? Pra vocês terem ido pra lá, né? Era. Porque era longe, moço. Era longe. Eu lembro que a tua casa ficava... Continua sendo longe. Continua sendo longe. Agora é pertinho, mas asfaltado. Mas naquela época, a rua, até hoje, ela é muito mal cuidada, né? É um lugar muito abandonado. É uma periferia. Periferia clássica mesmo da Quando eu passo por lá, ainda eu lembro da tua rua ainda. Eu, como muitos outros, ainda tenho aquela história de sair de casa com um saco de... Amarrado no pé para não pegar barro, né? Esperar 2, 3 ônibus passar para poder... Ainda bem que quando eu ia na sua casa, eu ia de bicicleta, não tinha barro. Não, a gente andou muito de bicicleta também, né? Cara. Exato. E não sei como é que você fazia, cara, porque tua casa era longe naquela época. Era longe. Muito longe, cara. Mas eu acho engraçado que ainda tinha gente que morava mais longe ainda. Quando a gente acha que tá morando longe, ainda tem gente que consegue morar mais longe ainda, né? Sabe daquelas formações que nós fazíamos com as paróquias? Eu teve uma formação, cara, que era lá no Instituto Imaculado, lá na Vila Marlim. Você saía de ônibus lá do Itamaracá, nós nos encontrávamos no terminal da rodoviária, quando tinha rodoviária no centro ainda, para depois nós irmos lá para... Não, tinha que gostar muito do que fazia, né? Porque para fazer isso, o ser humano só faz isso por duas coisas, ou por uma namorada, ou porque é outra coisa que ele tem muito interesse. Depois ele não faz mais nada na vida, não. Para cortar a cidade, difícil. O Hélio de bicicleta era de onde, nossa? Exato. E aí os amigos acabaram saindo de todas essas duas regiões aí, né? Mas que bom, cara, porque assim, eu tenho grandes amigos hoje que são ainda daquela época, sabe? Que eu ainda tenho contato, tudinho, e de várias paróquias. E você ainda é reconhecido como Chris Robert da Pastoral? Chris Robert da Juventude? Não, na verdade, quem é dessa época acaba reconhecendo a gente só por isso, né? Por causa dessa vida que a gente teve, né? E quando a gente vê essa geração nossa, como que tem... amigos nossos que realmente seguiram seus caminhos
E quando a gente se encontra, a gente toda vez se lembra com saudade dessa época, né? A gente vê que todos tiveram grandes conquistas, conseguiram perseguir aquilo que eles acreditavam. E aquela sementinha que foi plantada naquela época tá com todo mundo. De um jeito ou de outro, tá com todo mundo. Não, então foi uma época concordo. Muito boa. E aí a gente é lembrado por causa disso também. Inclusive todas as histórias que vêm junto, né? Todas as histórias. E você tem história incrível. Muita. A primeira vez que eu vi... A gente conheceu muita gente naquela época, né? O nosso círculo de relacionamento era muito grande. Como quando você fala que a gente ia para diversas igrejas, eu não consigo imaginar que outras atividades que a gente fizesse ia proporcionar a gente conhecer tanta gente de tantos lugares diferentes, né? Normalmente, às vezes, você fica no teu mundinho ali, da tua escola, do lugar onde você trabalha, ou do teu bairro, né? A gente conseguiu sair disso, a gente furou essa bolha territorial e conseguimos conhecer lugares totalmente diferentes, pessoas totalmente diferentes. E que pra mim, pelo menos, foi maravilhoso, Cris. Se eu não tivesse essa experiência, cara, eu não sei qual tipo de pensamento eu teria hoje. E eu sinto falta de todo mundo. Acho que essa vida nossa acaba afastando a gente de todas essas pessoas. Porque a gente acaba tendo núcleos diferentes agora, todo mundo virou adulto, tem demanda de família, trabalho. E fica muito inviável, difícil encontrar todo mundo, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho. Como que tá todo mundo, né? Alguns eu encontro, mas então, a grande maioria não. Eu participo de alguns grupos, por exemplo, grupos da igreja lá de Santa Carmélia, grupos da igreja lá do Ouro Rancho, grupos da igreja lá que são o pessoal da velha guarda, do nosso tempo. E de vez em quando nós nos encontramos. Cara, assim, é maravilhoso mesmo, cara. Pra matar saudade, saber que você tem um filho, uma filha, né? Que você hoje já tem o seu caminho traçado dentro de uma empresa, dentro de um órgão, trabalhando. Isso é muito bacana. Mas eu lembro perfeitamente quando eu não te conhecia e teve uma votação para quem ia apresentar o DNJ. Aí apareceu lá o nome Chris Robert. Eu pensava que Chris Robert era o Gilmar do Copavila. Eu lembro. E eu votei no Gilmar. Pensando que era... Aliás, votei no Chris Robert, pensando que o Chris Robert era o Gilmar. Daí depois eu acabei te conhecendo por conta da coordenação diocesana. Né? E aí assim, nunca mais eu vou votar no Chris Robert. Não, tô brincando. Né? Mas que bom que daí eu... Assim, a gente tava quase em todas naquela época. A gente tava quase em todas. Semana da Cidadania. Que você beijou o carro lá. A gente fez muitas provocações naquela época. Né? Era uma época com um olhar muito mais pro social. Né? Exatamente. Muito mais pra mudança, querer mudar a sociedade. A mudança era mais pra fora do que pra dentro. Exatamente. Né? É o que a gente tinha. Mas o que a gente é fruto daquela época, né? O que a gente se transformou, o que a gente fez, né, com tudo aquilo que a gente teve acesso, aprendeu, é o que levou a gente até aqui. Tomara que surjam novas juventudes engajadas que nem nós fomos. Né? E hoje eu não sei se você tem a mesma visão que eu da questão da juventude, né? Nós vamos até falar isso, questão da juventude dentro da pauta do qual eu te chamei aqui. Mas eu não vejo a juventude mais tão engajada como era antigamente, na nossa época. Eu não sei se é porque... E acho que não dá nem para esperar que ela seja, porque ela nasce numa cultura totalmente diferente da nossa, né? E com problemas diferentes. Então, as ferramentas que elas têm para mudar o local onde que elas estão, para se posicionar, para interferir, são diferentes das nossas, né? Até aquilo que eles acreditam que é certo e o que não é, né? Eles, por um lado, eles não aceitam coisas que a gente aceitava. Então, acho que tá na mão, não é nem nossa, que veio de uma geração anterior, mas eu acho que tá na mão dessa geração mesmo, descobrir quais que são os caminhos para ela interferir naquilo que ela acredita e quer. Mas eu tenho como mote sempre ouvir, né? Então acho que não é a gente que vai ditar as políticas públicas, não é a nossa geração que vai estar fazendo isso. É essa nova. Né? E cabe a gente fazer o nosso papel dentro do que a gente tem, mas ouvir o que essa geração tem para falar. Né? Eu não quero acreditar nesse discurso de
de que uma geração que passa por dificuldades cria uma geração que vai passar por menos dificuldades e essa geração vai ser mais fraca. Eu não quero acreditar nisso, né? Mas eu quero acreditar que está na mão deles e eles têm que escolher o caminho que eles querem seguir para escolher o mundo que vão querer viver. A gente teve a nossa época disso, né? Então agora nós, enquanto família, enquanto sociedade, a gente está interferindo nessas associações, nesses locais onde que a gente está tentando transformar esse mundinho um em volta nosso, né? Naquela época, cara, eu imaginava muito assim, que nós poderíamos mudar o mundo. Eu não sei se você também pensava isso ou não, mas eu imaginava, cara, nós podemos mudar o mundo e tal. Eu até fiz um discurso uma vez lá em Ribas do Rio Pardo, cara, na igreja. Como eu me arrependi daquele discurso. Né? Eu falei assim, pô, a juventude pode mudar, dentro da igreja, né? A juventude pode mudar tudo, a gente pode mudar o mundo, pode mudar o país. Cara, hoje eu quero mudar só assim o localzinho mesmo ali, sabe? Começando pelos meus filhos, começando por mim, né? Pelos meus filhos, né? Eu poderia ter aquela visão assim, cara, podemos mudar, eu podia começar a mudar porque minha comunidade na época, né? Eu tive problemas na comunidade, não sei se você deve ter tido também, né? Eu briguei com 2 padres na época. É o velho problema de gerações. De gerações. E, né, eu não me culpo também, não culpo eles também, assim como eu acredito que ninguém deve se culpar, né, daquelas tretas que tinha na época da década de 90, início de 2000 ali. Eu acho que são coisas que nos fizeram, né, as pessoas que nós somos hoje, nos amadureceram. E tá tudo bem, assim, sabe? Acho que todos esses embates, esses confrontos que a gente teve, foi com uma intenção de realmente achar um lugar melhor. Mas é que a maturidade só vem com o tempo mesmo. E esses embates são necessários para que a juventude... E foi necessário para que a gente encontrasse o nosso espaço. Né? A juventude está toda hora testando o limite, né? Para ver até onde que ela pode ir. A gente fez isso na nossa época. A gente confrontava padre, confrontava a liderança, queria impor a nossa vontade. Achávamos que nós éramos dono da razão. A gente forçava os limites toda hora. A gente forçava mesmo. Exatamente. E esse é o papel da juventude, né? Tem um ditado que fala que é a febre da juventude que mantém o mundo em temperatura normal. Se não há esses questionamentos que faça a gente forçar a gente adulto olhar para o que a gente está fazendo, o mundo vai ficar num marasmo danado, né? Então, quem fala que a juventude é apática, ou talvez a gente não conheça tão a juventude como a gente acha que pensa. Você né? ainda tem ainda uma caminhada, né, sociopolítica ainda, como você tinha naquela época ou não? Não, a ação política partidária não tenho mais. Né? Não tenho. Minha ação política é muito mais no meu espaço, no meu entorno, né? Nas minhas atitudes e naquilo que eu apoio ou defendo. Né? Então, eu me posiciono politicamente a partir de causas, né? Eu enxergo o mundo, me coloco no mundo a partir de uma determinada posição que é o que eu vou defender. E aí essa é a minha ação política. Né? Então, se eu defendo uma ideia A, uma ideia B, é aí que está a minha ação política, né? Naquilo que eu acredito, né? No respeito de todas as diferenças, na capacidade de cada um de preservar e manter o espaço que tem, pensando nas próximas gerações. Eu sou um progressista, né? Assim, eu também. Eu acredito piamente que o mundo, toda hora, ele precisa ser provocado para mudanças, né? E que as pessoas, acima de tudo, devem ser respeitadas. E a religião ainda permanece na tua vida? Então, eu tive uma história de 5 anos, onde eu fui coordenador de uma comunidade eu lembro. pequena, lá do bairro Isso há muito Panorama. tempo atrás, 2005, não foi? 2006, alguma coisa assim? Não foi tão demorado não, faz uns 7 anos atrás. Ah, é? Exato. Aí eu era o coordenador da comunidade. E como coordenador de comunidade também tomou muito tempo. Era uma comunidade pequena, e enquanto igreja, eu sempre acreditei numa igreja que fosse para os mais pobres. Tanto para os mais pobres materiais, quanto com os pobres de espírito. Né? Então, eu não acredito numa igreja que viva para arrecadar
para construir prédio. Uhum. Eu não acredito e não gostaria de frequentar uma igreja que só pense exclusivamente nisso, né? Eu acredito numa igreja que mude o espaço onde ela está, mude as pessoas, mude o local, né? Que realmente transforme a vida das pessoas através da fé, né? Num Cristo que realmente provoca a gente a fazer isso, a trazer o reino dele aqui para a Terra. E nesse tempo de experiência como coordenador, eu vivi isso, né, de uma igreja que estava muito preocupada em construir, em aumentar o templo, em construir santuário. Isso é normal de qualquer igreja. Cara. De vender. E a minha preocupação era justamente isso, sabe? Cara, assim, por exemplo, eu nunca concordei, por exemplo, com festas dentro da igreja, no espaço religioso ali, sabe? Nunca concordei. Assim, cara, vamos investir numa maneira melhor de arrecadarmos o dízimo, sabe? Vamos proporcionar uma outra cultura de que venha dinheiro para dentro da igreja, mas sem pensar exatamente que, por exemplo, assim, teve uma época, né, de uma igreja, né, que os padres queriam que cada um que desse um valor fosse depois feito uma pedra para colocar lá na igreja lá com o nome da pessoa lá, assim, cara, mas e aquela senhora lá que não tem nem 10 reais, sabe? Então, assim, eu tinha algumas preocupações perante a igreja também. Uns conflitos que a gente exatamente. tem. E isso, infelizmente, assim, me afastou muito da igreja. Exato. Me afastou muito. E eu me afastei também. Por causa disso. Também? Sim, me afastei. E eu acho que eu ainda estou num processo de retomada. O que também acho que é um problema para mim, né? E aí eu falo de mim. Porque não deveria ser motivo de você se afastar, né? Mas a gente cansa, cara, a gente cansa. Exato. E existem igrejas e igrejas, né? Mas eu acredito realmente que eu, como católico, que a gente precisa desse espaço de comunhão, de comunidade. Né? Para mim, igreja é comunidade. Deveria ser comunidade. Então a gente precisaria dessa relação de estar lá, de receber a palavra, de conviver com os outros irmãos, né? E que a igreja não fosse usada como um palco político. Então, assim, toda vez que eu vou numa igreja e isso acontece, eu sinto que eu me distancio daquilo que eu fui buscar dentro da igreja. Mas é uma questão pessoal. E eu acho que e que eu preciso resolver, mas continuo acreditando que religião, né, e religiosidade é importante para todo ser humano, né? E aí não importa qual seja, né? Você precisa acreditar que esse mundo exista algo maior do que a gente tem aqui na Terra e que cada um deve buscar isso, né? Esse algo superior. Cara, eu tô tentando. Você acredita que eu perdi a fé, cara? Você acredita num negócio desse? Eu acredito assim que, por exemplo, eu tenho a fé ainda, mas só que eu não sei, ele pode ter se escondido, porque eu não consigo mais crer que exista algo após, ou que há alguém maior que faz isso tudo girar. Eu estou em conflito, na verdade. Tá tudo bem pra mim também, assim, porque daqui a um ano eu posso voltar com minha fé explorando por aí. Acho que isso parece muito como a jornada do herói, né? Que o povo tanto fala que usam tanto em filmes e tal, e eu acho que todos nós temos uma jornada do herói, que é aquele que sai da casa, vai para sua missão, aí passa por um tempo de provação, até o tempo que ele volta para sua casa e descobre o verdadeiro propósito dele. E eu acho que a gente tem fases nessa vida, né? Que a gente vai passar por um deserto então, mesmo. Por isso que eu não me culpo. Exato. Por isso que eu não me culpo. E que tem o seu tempo. E é claro que existem outras formas de viver essa fé também, né? Você pode viver isso. Tem a igreja familiar, né? A igreja domiciliar, que é talvez a mais importante de todas. Então, eu não frequento igreja mais, eu não vou mais na igreja, mas eu incentivo muito os meus filhos. Eu vou com os meus filhos para a missa, estou lá de manhãzinho ou à noite com eles sentados no banco para poder incentivar. Porque eles também têm que ter a caminhada deles. Tem. Eles vão ter que fazer a descoberta deles, né? Exatamente. A gente sempre fala, a gente fica impondo decisões para os nossos filhos, né? Bom, levar para a igreja é um pouco você dar opções, né? Mostrar apresentar, um caminho, exatamente. Apresentar um caminho. E acho que é isso, é o nosso papel como pai,
que é o trabalho mais importante que eu acho que a gente tem nesse mundo, é talvez mostrar essas opções. E às vezes a gente falha. Muito. E tem que entender que... Mas eu também não me julgo, porque eu também sou pai solo. Sou pai de 3, né? E os 3 moram comigo. Mas mesmo assim, eu não me culpo quando eu erro também. Porque eu acho que acredito no ser humano mesmo. Você errar, reconhecer sua falha, se corrigir. O problema é quando você não reconhece. Quando você acha que tá tudo bem, que não tem nada para ser consertado, aí realmente é um problema. Então, eu me coloco muito no lugar do meu filho. Eu tenho um filho de 15 anos. Eu me coloco muito no lugar assim, filho, quando eu tinha 15 anos também foi o mesmo jeito, filho. Então calma, vai com calma. Exato. Né? Mas se colocar no lugar do outro também, muito importante. Mas eu acredito assim, você plantou uma semente lá atrás, Cris, entendeu? Você colheu de certa forma, você está plantando a sua semente ainda. Então é a verdadeira agricultura a nossa vida, cara. Eu falo que a vida é troca, né? Acho que você está toda hora trocando com alguém, trocando com pessoas, você dá alguma coisa, recebe outra, né? Você nunca fica sem saldo. Ou você vai ficar com saldo negativo, ou você vai ficar com saldo positivo, mas a vida é troca. Quando não há troca na vida, é que eu acho que é um grande problema. Quando nós somos seres que precisamos das outras pessoas. Aí a gente vai estar sempre buscando isso, Por mais que hoje em dia a gente esteja num caminho cada vez mais individualizado, chega uma hora que o chamado vem e você vai querer se envolver com alguma coisa. Você pode até passar por uns tempos que você quer ficar isolado, mas esse teu isolamento sempre vai ser por causa das relações que você teve. Então assim, não tem como para onde correr. A gente sempre vai precisar das outras pessoas. Ainda bem que nós precisamos também. Não, lógico. Entendeu? Assim como nós precisamos de você para continuarmos a ter sonhos. Né? Você deve ter sonhos ainda na tua vida, você deve galgar alguma coisa pra tua vida ainda. Mesmo, você tem filhos, né? Tenho 2. Então, você tem... A última vez que eu te encontrei, você me falou mesmo, que acho que eu tinha um na época, não lembro. Foi naquela época que nós estávamos preparando uma reunião de encontro para um show do asilo. Eu lembro. Faz muitos anos aqui lá. Eu era até casado, né? Era até magro. Então, né? Então assim, nós somos constantemente provocados a fazer alguma coisa. Né? E como é que surgiu esse negócio de você escrever na Folha? Bom, O que te... Desde aquela época da nossa época da juventude, eu já tinha essa veia artística. Mas sempre era uma coisa de brincadeira mesmo. Você fazia em casa, aquele verdadeiro hobby que você faz pra você. Né? É uma coisa que você vai experimentando na vida, você tem uma ideia, vê como que funciona, você experimenta, aí vai e testa outra coisa. Então, desde aquela época eu já fazia isso. Pintava em folha, pintava em casca de amendoim, desenho desde pequeno. E sempre era uma coisa que ficava guardada. E nos últimos anos, uma das coisas que eu experimentei foi desenhar folha, em folhas de árvore. E primeiro eu comecei pintando, depois escrevendo. Sempre gostei de poesia, sempre gostei de literatura, sempre gostei da palavra. E tinha uma coisa que eu colecionava desde essa época também, que era a frase. Então eu tinha cadernos que eu escrevia as frases que eu achava mais interessante, as poesias que eu achava mais interessante. Eu colecionava livros e aí marcava isso nos livros. Então assim, eu sempre estava escrevendo alguma coisa, ou lendo ou escrevendo alguma coisa. E aí eu colecionava frases. E aí botava isso num caderno. E aí durante um tempo eu fiz cartões também aí no papel. E fiz durante um ano. Depois parei, fui fazer outras coisas. E aí nos últimos anos aí eu comecei a desenhar na folha. E aí eu pensei que isso poderia ser alguma coisa que eu poderia colocar para o mundo ver. Né? Colocar para que outras pessoas soubessem que existia. E aí foi quando eu comecei a experimentar de transformar isso numa ideia mais comercial ou mais apresentável. Né? E aí fiz alguns modelos. Você segue isso? Não, obrigado. Comecei a procurar feiras onde que eu poderia expor, né? E então coloquei na prática. E aí comecei a fazer o artesanato em folha de árvore. Mas um cartão e um marcador. Você pesquisou se tem mais gente fazendo isso também ou não?
Não, acho que uma ideia nunca ela vem do nada. Ela todas as ideias, elas são feitas em cima de uma outra coisa. Então eu nunca vi ninguém que escreve numa folha, mas vi pessoas que bordam folhas, que bordam numa folha de árvore. E parece um e o bordado fica parecendo um desenho realista, né? Já vi pessoas que fazem artesanato usando folhas, faz uma mandala ou faz outras composições, mas nunca encontrei ninguém que pinta nem que desenhe. Mas com certeza, isso que eu comecei a fazer foi porque eu vi que outras pessoas usavam a folha como suporte da arte e do artesanato dela. E é engraçado que quando você coloca o filho no mundo, você começa a descobrir que existe muita gente que fazem coisas parecidas ou que guardam. Por exemplo, tem muita gente que guarda folha, né? E quando você está lá na feira, passa um monte de gente conversando com você. Cara, isso é verdade. Cansei de abrir livro, tinha pedaços de folha. Exato. Então, assim, foi uma coisa natural. Então, às vezes, não dá para falar assim, a minha ideia é original. Não é original ao ponto de eu ter criado do nada. Porque na vida, acho que nada vem do nada. Ela sempre é fruto das experiências que você teve. E foi porque eu vi tantas coisas desse tipo, que eu tive a ideia. Né? E eu acho que essa é a chave da criatividade. Você tem que ter um repertório muito grande. Você tem que se expor no sentido de conhecer muita coisa. Por isso que o ser humano ele precisa ver cinema, ler literatura de todos os tipos, ir para teatro, ir para praça, ir para feira, porque você aumenta o teu repertório. Quanto mais repertório você tem, mais criativo você mais saídas e mais ideias você tem para tudo que você precisa na sua vida. Só vou acrescentar isso daí, né, de ir ao cinema, de ir ao teatro, né, de ir às praças, às feiras. Cara, nós que somos pais, né, ou se você tem um sobrinho, leve junto também, cara. Eu levo os meus ficam indignados às vezes. Pai, teatro de novo, pai. Mas, cara, vamos se descobrir naquilo. Você tem que apresentar as coisas, né? Que nem apresentar a igreja, apresentar o teatro. Né? Meu filho do meio gosta de teatro hoje. Mas porque eu levei ele numa peça. Se eu não tivesse levado, como é que ele descobrir que ia gostar de teatro? Exato. Né? Então, assim, quando você for ao cinema, quando você for ao teatro, quando você for numa feira, né? Toda feira Zirigudu eu tô lá, tá, gente? Né? Vamos lá, tomar um treré junto. Mentira, eu tomo cerveja. Aí, cara, eu levo os meus filhos cara, e é bacana a gente se divertir com eles também, né, cara? Não sei se... feira é um ambiente muito bom. A feira é aquele monte de gente. A última vez que eu te vi, até, foi até, assim, eu não te cumprimentei, mas eu acho que foi na Feira da Bolívia. Você já estava expondo já o seu material. Foi na Feira da Bolívia? Minha terceira vez na Feira da Bolívia. Uma das vezes eu te vi, mas... Terceira edição. Né? Eu comecei lá. Mas eu não quis te atrapalhar, não fui lá. Você usa que tipo de folhas, assim? Folha de bananeira, folha de manga? Eu sei pouco sobre as folhas que eu coleto. Então, se você me falar do nome das árvores, onde que eu pego a folha? Você bate o olho e fala assim... Eu sei uma, que é a falsa figueira. Até vindo pra cá, tem uma ali perto da exposição, que até colocaram um cartaz lá, até assustei. Árvore assassina. Cuidado, queda de galhos. Tem uma árvore, uma falsa figueira, que fica ali no caminho para quem vai para a exposição, por Laucio de Coelho. Para quem sai ali da Zarã e vai descendo em direção. Do lado direito, perto de uma construtora, tem uma árvore enorme. Os galhos dela atravessam uma pista. Que a raiz invade a rua ali. E aí aquela árvore tem a fama de assassina. Se você passar ali agora, tá uma faixa. Cuidado, pedestres, ciclistas, cadeirantes, árvore assassina. Cuidado com queda de galhos. Cara, na década de... embaixo, você fica até com medo. Na década de 90 eu conhecia como outro nome, Árvore do Amor. Porque tinha os casais que nós saímos, os casais que eles saíam, né? Eu não. Saíam da exposição, né? E sei que contava de casal ali embaixo daquela árvore, moço. Acho que em Campo Grande deve ter umas 5 árvores daquela. A praça do rádio tinha uma que cortaram. Então elas eram famosas em Campo Grande, foram plantadas muitas, hoje restam poucas. E a folha dela é excelente para poder fazer esse tipo de trabalho, principalmente para quem faz bordado. E aí tem outras que são espécies do cerrado, que são árvores mais secas, mais duras. E aí eu virei o maluco da folha. E eu transformo, quem é amigo meu também, me conhece às vezes, em maluco da folha também. Porque aí encontro uma folha na rua, vou levar pro Cris. Aí fala e eu vivo ganhando folha. E algumas são boas para poder escrever.
aquelas que são mais lisas. Agora tem umas que não dá para escrever porque elas são muito rugosas. Você já perdeu muita folha? Já, demais. Então assim, já fiz experiência com várias e várias folhas. E aí você vai aprendendo quais que são as melhores para você poder fazer. Eu não conheço nada de folha, eu só conheço a folha da bananeira. Se eu falar que eu conheço, não conheço muito não, só conheço essas características. Mas eu estou buscando aprender, tentar entender quais que são as árvores que eu estou pegando as folhas e tentar marcar onde que eu peguei aquelas folhas para poder voltar e depois pegar ela de novo. Tem aquela página Razões para Acreditar, esses dias ela publicou de uma loja que fez os seus cartões de visita com folhas de árvore. Ela pegou a pessoa foi lá na árvore da pata de vaca, que é essa comum que a gente tem aqui em todas as calçadas daqui de Campo Grande. O que é pata de vaca? É uma árvore, a árvore se chama pata de vaca, a folha dela parece uma pata de vaca. Algumas pessoas vão conhecer que você dobra ela a reparar agora. E corta ela um pedacinho, as bordas dela, ela fica no formato de um coração. Então, isso eu aprendi quando era criança, não sei nem aonde que eu aprendi. E aí a pessoa coloca um carimbo. E aí o cartão de visita dessa loja, era uma folha de pata de vaca com carimbo com os dados dela. Né? E aí muita gente criticou como que ele foi lá e tirou a folha da árvore. Tá? Eu costumo pegar do chão. Se você for lá no carro agora, eu parei lá naquela árvore lá e peguei um monte de folhas. Já vi, no caminho você vira o maluco das folhas. Porque aí você está também sempre tendo que manter o seu repertório de folhas, porque você vai ter que fazer um cartão, vai fazer uma encomenda. E a outra coisa legal é que não tem padrão. Se você vai comprar um cartão numa loja, todos eles estão no mesmo tamanho, mesmo formato. Quando eu pego uma folha, ela é única, não vai ter uma outra igual. Então, se eu fizer um cartão com aquilo ali, nenhuma outra pessoa no mundo vai ter outro tipo de material daquele. Então, assim, é muito original e muito diferente. Porque cada folha, ela faz isso, né? Ela vem de um lugar diferente, traz uma história diferente, e é essa história que a gente continua contando. Como eu já peguei do pé da árvore também, né? Direto da árvore. Mas como a maioria eu pego do chão, ali no chão ela ia se perder, às vezes cai no asfalto, não ia nem virar adubo, né? Ia virar lixo mesmo, que as pessoas varrem, jogam lá pro aterro. E aí aquela folha ganha uma nova missão, uma nova história. E vai contar a história dela daqui pra frente. Por exemplo, tem uma folha que eu fiz, um cartão que foi lá pros Estados Unidos. Então é engraçado. Como foi isso? A pessoa comprou, tava lá na Praça da Bolívia, e aí ela veio lá dos Estados Unidos, veio visitar os parentes e ia voltar pra lá. E aí levou o cartão, disse que ia fazer um quadro e ia colocar lá. Então é engraçado como que essas histórias vão longe. Começam numa ideia às vezes que parece boba, mas continuam de um jeito totalmente diferente. Então, assim, fazer arte é bom. E qual que é a sensação, assim, quando você começou, de repente como um hobby? Né? Despretensiosamente. E qual que é a sensação no começo, assim? Você se sentia em êxtase, assim, pô, que massa, cara, eu criei algo, fiz algo, meu filho aqui. É muito legal quando você vê um negócio pronto. E é mais engraçado ainda quando você deixa que outra pessoa leve ele embora. Né? Tipo assim, tem cartão que eu fiz, eu falei, caramba, isso ficou muito legal. Tem outros que você acha, pô, que porcaria, isso não é legal. E aí você joga fora e vai tentar fazer de novo. Mas tem uns que você faz e fala assim, realmente, você tem orgulho daquilo que faz. Como todo trabalho que eu acho que a gente faz e que tenta fazer bem feito, né? Só puxando pro escotismo, no ramo que eu trabalho, que é o Lobinho, o lema dos lobinhos, das crianças, é melhor possível. Ou seja, porque a gente trabalha com as crianças para que elas carreguem isso dentro delas. De que tudo que for fazer, faz o melhor possível. E que cada um tem o seu melhor. Tem o meu melhor, tem o melhor do outro, e cada um vai ser diferente. Não é a ideia não é fazer melhor que o outro. É fazer o seu melhor e o melhor possível. Com aquilo que você tem. E demorou muito tempo para eu colocar esse filho no mundo. Né? Por quê? Porque você fica sempre com aqueles medos. É uma ideia besta, ninguém vai se interessar, por que você vai ter que fazer? Por que você vai arrumar mais uma coisa para você fazer para sua cabeça? Mas criar é mais forte que a gente. E depois que você supera esses medos iniciais,
que é uma outra lição que acho que a gente leva e que todo mundo devia tomar, faz. Vai lá e faz. Bota para acontecer. Mostra. Se não tá legal, conserta, corrige, faz de novo, mas mostra. Não deixa parado dentro da gaveta. Tudo que guarda estraga. Então, o sentimento, quando você faz com que aconteça, é muito bom. É muito bom. E quando isso vai para feira, é mais legal ainda. Porque você tem um contato direto com as pessoas. Né? As pessoas olham, elogiam, compram menos do que a gente gostaria que comprasse. Mas você percebe que atinge todo mundo que passa lá. Todo mundo que passa lá, que olha, você atinge aquela pessoa de algum jeito. Então isso é muito legal. Dá um orgulho danado de fazer. Hoje você... não sei se vende é o termo correto, mas você está onde hoje, fisicamente? Só no Instagram, né? Então, assim, eu vendo lá na Praça da Bolívia, uma vez por mês. Estou tentando outras feiras para que eu possa vender. Então, por exemplo, as feiras que eu poderia vender seria só no domingo. Então, no sábado eu tenho o meu compromisso com os escoteiros. Então, eu poderia vender numa feira que acontecesse domingo. Por exemplo, a Zeriguidum eu gostaria de vender lá, mas é no sábado, né? Na sexta-feira à noite. Sexta noite. Tem uma que é no sábado, Preto Velho. Essa. Tem duas. Tem a do Zeriguidum e a outra que era Afro. Não, as duas. Então, na Afro eu nunca fui. E as duas acontecem na Praça do Preto Velho. Isso, as duas acontecem na Praça do Preto Velho. Mas acontecem ou às sextas ou aos sábados, né? Talvez na sexta eu consiga participar. Posso tentar. Eu gosto de lá. E aí, tô tentando outros espaços para poder vender. Né? Por exemplo, como a Casa do Artesão. Mas começou agora, né? Tem 2 meses que eu comecei. Recente. 2, 3 meses. Recente. Que eu coloquei para o mundo. Então tá começando. Eu também estou aprendendo como que faz para transformar isso empacotar isso numa ideia comercial. Ainda estou aprendendo. Então, como todo empreendedor, ainda estou descobrindo o meu caminho. Você pode chamar no WhatsApp lá, o Chris Robert... Tem o Instagram, que é o meu... O WhatsApp não, perdão. O Instagram, perdão. Eu falei o Instagram, Chris Robertson, né? Foi onde eu te achei primeiro. Exato. E tem o Pega Vento Lab. Aí o Pega Vento Lab faz parte de um projeto maior, né? De trabalhar com a natureza. Trabalhar com as naturezas e com as infâncias. Então, também eu tenho como, nessa altura da minha vida, como objetivo me aproximar mais da natureza e fazer com que crianças também façam isso, né? Com que crianças tenham esse contato maior com a natureza. Então, esse é um projeto que está nascendo agora, de criar um espaço, de criar uma ideia que leve as pessoas a ter um contato maior com a natureza. Que bacana, cara. Projeto aqui de Campo Grande mesmo? Não, aqui de Campo Grande. Tá. E aí é um projeto pessoal. É um projeto pessoal meu, né? Que bacana. Que bom saber que você tem projetos ainda. Não, acho que bom. Não dá. Né? Eu lembro de um ator que falava, perguntaram para ele se ele ainda tremia quando entrava no palco. Ele falava que, acho que era o Neila Torraca. Ele já era velho, um ator idoso, um ícone da dramaturgia, mas ele falava que ele ainda arrepiava, ele ainda tremia na base, porque ele estava vivo. Se ele deixasse fazer isso, é porque ele não estaria vivo mais, né? E não estaria com expectativas mais. Então, a hora que a gente deixar de ter esses arrepios é a hora que a gente morreu. Então, assim, a gente sempre tem que ter um projeto novo. É o que alimenta a gente. Então, te encontrar na Feira da Bolívia, te procurar... Isso. Na Feira da Bolívia, pode circular lá, que eu vou estar com o meu stand lá, esperando todo mundo para conhecer como que é os cartões, e o Instagram, né, que é o @ChrisRobert_Sun, @ChrisRobert_Sun, e o @PegaVentoLab. E aí lá a gente vai falar sobre natureza, sobre escotismo. As pessoas encomendam folhas com você também ou não? Já recebi algumas encomendas. Eu quero fazer meu aniversário de 15 anos, faz um cartão para mim. Então. Eu já fiz, por exemplo, de brindes pro Dia das Mulheres, já pro Dia dos Professores, início de aula. Então já recebi encomendas desse tipo também. Tá. E aí eu desenvolvi ideias, né, voltadas para isso. Mas sempre assim,
tendo como mote a natureza Ninguém, e a poesia. ninguém fez um pedido exorbitante. Ah, mas eu quero uma folha do Canadá. Não, acho que eu espero ainda que chegue algum pedido exorbitante assim. Bom. Mas já recebi, por exemplo, frases, né? Aham. Então a pessoa quer colocar uma música dela com a pessoa para quem ela quer dar. Então, às vezes uma frase, uma música que é importante para elas duas. Então aí eu já fiz. Eu não conhecia a música, não conhecia a frase. Que folha que era? Você lembra? Não vou lembrar. Cara, pensando em música... Eu participei de... A pessoa pede faz lá, folha de caboclo pra mim. Isso vai ter que ser uma folha do bananeira, né? Era uma fase pequena. Eu participei de algumas edições do Quintal Sesc, que tá lá o Elano, tá a Kelly, né? A Kelly que trabalha na Guavira Produções. E foi nessa feira que eu recebi esse pedido. Que bacana, cara. Que massa. Tá tão pouco tempo e já tá caminhando. E eu legal, velho. Eu acho que é devagar. Mas o que eu queria, principalmente, era assim: será que isso seria legal para alguém? Eu já recebi essa resposta. Então Então eu sei que tem um grupo de pessoas, um público que recebe bem essa ideia. E é para isso que eu vou trabalhar. Né? E como é que você caminhando aí com a juventude desde a década de 90, com seus projetos, com filhos vindo, com trabalho, estudo depois, cara, um monte de coisa na tua vida, e como é que você foi caindo nos escoteiros? Eu acho que Você começou cedo também ou foi agora depois de adulto? Já adulto, já velho. Tem uma outra veia muito forte que eu acho que é nossa, que é do trabalho voluntário. Então a minha vida social começou, a vida de trabalho social começou na igreja. E de lá para cá eu nunca saí dessa área social, nunca. O meu trabalho privado é na área social, a minha história de voluntariado foi sempre... eu nunca fiquei um tempo da minha vida sem que eu desenvolvesse algum trabalho voluntariado. Então começou na igreja, depois adulto, teve uma fase de igreja e agora como escoteiro. E intercalando isso, sempre teve aqueles projetos sociais esporádicos. Campanha que você participava disso ou daquilo, de arrecadação. Mas assim, essa veia sempre teve pulsando muito forte em mim. Então eu não consigo imaginar a minha vida sem um trabalho voluntariado. Sem que eu atue na minha cidade, na minha comunidade, sem fazer algum tipo de trabalho desse tipo. Então, desde criança, uma outra vontade que eu tinha era esse chamado da natureza. Então eu sempre li livros, quando eu era jovem, ou criança, com essa temática da natureza. E um desses livros era a Biblioteca do Escoteiro Mirim, que era uma publicação da Editora Globo, né, uma tradução de uma produção da Disney, que era um manual do Huguinho, Zezinho e Luizinho, que eles eram escoteiros. Então, os escoteiros nos Estados Unidos... Sobrinhos dos Chipatinhas. Exato. É uma instituição muito forte. Né? Ele tinha até um desenho quando era o DuckTales. Eu lembro. Exato. Então, eles viviam aquilo lá. Adorava DuckTales. Exato. E era como aventureiros. Quando criança, eu queria ser escoteiro. E eu devorei a coleção toda da Biblioteca do Escoteiro Mirim. Então, lá tinha dica como acampar, como fazer nó, como fazer fogueira, como fazer um abrigo de sobrevivência, como fazer uma mensagem secreta. E aquele universo sempre foi muito legal para mim. Mas eu não vivi isso quando eu era criança, nem quando eu era jovem. Não sei se... tinha grupos, né, desde aquela época. O grupo que eu participo hoje existe desde 1977. Só que eu nunca tive contato. E meu pai e minha mãe também nunca souberam onde me levar para ter contato com isso. Quando eu virei pai, eu tive vontade, e aí eu falei, bom, então eu vou tentar procurar para dar essa possibilidade para os meus, né? E aí comecei a pesquisar. E aí encontrei um grupo que funcionava lá no Parque das Nações Indígenas, que era mais próximo da minha casa, um dos mais próximos, né? E aí levei lá. Eu não sabia que um adulto podia virar um escoteiro. Para mim era só a criança que virava escoteiro. Nem eu não sabia. Exato. Então assim, todo adulto pode virar um escoteiro. Só que agora ele vira um escotista, uma pessoa que vai aplicar o método educativo, ou vai ser um voluntário, vai cumprir alguma função dentro do movimento escoteiro. Mas todo adulto pode virar um escoteiro.
Ele vai ser um escotista. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou assim que você sempre gostou dessa coisa de natureza. Antes de você pensar no escoteiro para os seus filhos, você tentou se engajar em outras coisas de ecologia? Não. Sei lá, visitar a aldeia indígena? Especificamente, acho que de ecologia, de natureza, não. Sempre era indiretamente, né? Por exemplo, quando eu trabalhei no governo do estado, eu tive contato com várias aldeias indígenas, tive contato com vários projetos na área ambiental. Mas, por exemplo, não fui procurar academicamente para ser um engenheiro florestal, um biólogo, nada desse tipo. Chegou a frequentar a ayahuasca também ou não? Não. Não. Hoje, por exemplo, eu tenho vários amigos que já usaram, né? Já foram no ritual. Eu teve uma época que eu trabalhei lá em Manaus. Eita, foi longe, filho. Fui longe. Procurei onde que tinha para poder participar da cerimônia e não participei, porque não achei. Lá em Manaus, né, no berço do local, não achei. E aqui hoje em Campo Grande já está bastante difundido, né? Tem bastante grupos aqui. Bastante. Já recebi vários convites, mas ainda não consegui ir nenhum. Eu também tenho recebido vários convites há muito tempo. Aí tem uma época que dá vontade de ir, mas tem outra vontade também, uma época que não, deixa quieto. Quando jovem eu também li todos os livros do Carlos Castanheira. E aí ele conta as experiências transcendentais dele com o peiote, né? Então, embora não tenha experimentado, eu sempre devorei esse universo. Então eu sempre fiquei nos livros. Pensei que você tinha ido a fundo, alguma coisa depois. Não, só na literatura. E aí, mas as experiências não. Então, aí de repente você procurou então, os escoteiros por conta dos seus filhos. Exato. E de repente até está se encontrando com isso. O começo, a proposta quanto tempo, aliás, quanto tempo você já? Desde 2018. A proposta era eu levar e ficar estudando, lendo, enquanto eles estavam nas atividades. Mas no quarto encontro, eu já estava lá participando das atividades e ajudando como pai voluntário. Que é um caminho natural de quem começa no movimento. Às vezes leva os filhos, conhece um pouco, começa a ajudar nas atividades e aí percebe um nicho onde que ele vai se encaixar. Ou como pai voluntário, ou como pai assistente, ou como chefe escotista, ou uma outra função dentro do grupo, e aí pronto, você já sai da cadeira e já vai se envolver dentro das atividades. E aí, no quarto encontro, eu já estava participando. Mas como é que foi o primeiro passo, assim? Você procurou alguém assim, eu posso participar? Os grupos hoje estão estruturados em Campo Grande. Alguém chegou em você também? Não, os grupos eles estão estruturados em vários bairros, né? Então, pela internet eu descobri o grupo, entrei em contato, e aí o caminho normal faz uma visita para conhecer como funciona, como se fosse uma aula experimental, mas não é uma aula, é uma visita onde você vai experimentar o movimento escoteiro. E aí você deixa a criança e você pode ficar lá ou deixar e voltar e pegar depois. E esse foi o meu caminho. Então aí eu deixei, peguei as informações iniciais e ela começou a participar e eu ficava observando de longe. E aí depois é um ambiente onde você vai começando, o chefe vem, conversa com você, pergunta as características do seu filho, como que ele é, e aí daqui um pouco te convida a participar, a estar ali presente, e aí esse é o processo mais ou menos natural. Então não houve um momento onde que houvesse um convite formal ou uma formalização daquela participação. É um movimento muito natural. E como é que foi o estralo assim? Putz, grila, eu sou um escoteiro. Como é que foi isso? Aí você começa a participar, se envolver com as atividades. Aí é a toca da Alice. É a toca do Coelho da Alice. Tá. Você entra, é um País das Maravilhas. Totalmente maravilhoso. Para quem assistiu Matrix, né? É a pílula azul, a vermelha. Esqueci agora. Qual que era a pílula? É azul. Você descobre um outro mundo. Né? E aí você mergulha naquilo e aí não tem um momento de estalo. Não tem. Aí, quando você vê, você já está mergulhado, envolvido naquilo. E para mim, como era uma vontade antiga, né, eu fui buscando cada vez mais. Né? Aí até que eu virei um chefe escotista. E aí o chefe escotista é aquele que desenvolve as atividades. Você assume a responsabilidade de um grupo de crianças e de aplicar. Então eu comecei como assistente,
auxiliava. Aquelas dinâmicas de grupo que a gente tinha no movimento da juventude foram muito úteis, porque a gente já estava mais do que tarimbado com isso, não tinha problema nenhum de dançar, não tem problema nenhum de brincar. E no movimento escoteiro, você ali com aquelas crianças, você não é um pai, você não é um tio, você não é uma autoridade nesse sentido. Você é um irmão mais velho. O Baden-Powell, que foi o fundador do movimento, ele falava que o chefe ele tem que ser como um irmão mais velho. O Baden-Powell era londrino, né? Isso. Ele nasceu na Inglaterra, fez campanha militar na Índia, ele era um militar, e apesar de ser um militar, não tinha nada daquela visão engessada que a gente tem do que seja um militar. Então, ele atuava, ele cantava, ele interpretava diversos personagens para as tropas dele. Então, ele era uma pessoa à frente do seu tempo. Né? Tanto que um livro dele, daquela época, era a educação do amor em vez da educação pelo temor. Né? De trocar a educação pelo amor. Então, assim, é um movimento que não tem nada de ser militarizado, ou rígido, ou estagnado. Né? A gente ali como chefe, a gente tem que entrar naquele mundo mesmo. Então a gente está ali para brincar e brincando se desenvolver. Né? E você, já são 6 anos então, de 2018 nesses 6 anos, como é que foi o processo assim? Você entrou vestindo roupa normal, Exato. E aí chegaram em você e assim, olha cara, vamos colocar uma roupa de escoteiro, vamos colocar eu não sei as vestimentas, eu não sei. É o uniforme, né, que a gente tem. Você tem um processo. Depois que você entra... Isso eu tô te perguntando como adulto, porque assim, cara, pra mim, eu nem sabia que adulto podia participar, assim, ser um escoteiro. Tem gente que acha que escoteiro nem existia mais, né? Tem gente que fala assim, mas existe escoteiro ainda? Sim, existe. Então, aí quando você entra no movimento, aí você assume realmente, então vou trabalhar como voluntário. Por exemplo, você faz um acordo de trabalho voluntário. Todo adulto, você faz um acordo, um contrato, que você vai desenvolver os trabalhos como voluntário ali. Então, você assume uma responsabilidade. A partir daquele momento, você também tem um processo de formação. Você tem que se capacitar para desenvolver o trabalho como escotista. Aí são 3 níveis, né? Tem um nível intermediário, preliminar, intermediário e avançado. Então, você começa como um pai voluntário, assistente, e aí depois, conforme você vai fazendo a formação, tem um momento que você escolhe que você vai fazer a sua promessa escoteira. Assim como todo jovem faz a sua promessa como escoteiro, como lobinho, você como adulto também faz uma promessa. E nessa promessa você se compromete com o movimento escoteiro, a desenvolver os princípios do movimento escoteiro. E é a partir desse momento que você começa a se vestir como um chefe escoteiro. Né? O primeiro mudança no teu visual é o lenço escoteiro, né? Que significa que você faz parte da Irmandade Mundial de Escoteiros. Então, hoje o escotismo é o maior movimento de educação juvenil do mundo. Foi alguém de Campo Grande pro Encontro Mundial ano passado? Você sabe disso? Foi sim. Era até lá no nosso grupo, foi na Coreia, foi o Jamboree Mundial, né? Teve até Furacão, foi o Gabriel Fischer, que é lá do grupo, e ele foi lá para a Coreia. Cara, que experiência, hein? Aqui do Mato Grosso do Sul foi só ele. Foi gente de vários países. Então a gente vai ter um jamboree agora, eu não vou, que vai ser em Barretos, que vai ser em comemoração aos 100 anos da União dos Escoteiros do Brasil. Então, a gente está no mundo inteiro. Então, quando você recebe o lenço escoteiro, significa que você faz parte daquela fraternidade mundial. É o lenço do seu grupo, e isso significa que você faz parte dessa grande tradição mundial, que começou mais de 100 anos atrás lá com o Baden-Powell. Os escotismo acho que estão 110 anos. Então logo veio para o Brasil, então. Sim. Logo quando começou, ele se espalhou realmente pelo mundo, né? Não demorou muito pelo mundo. E o país que mais tem o escotismo hoje é a Indonésia, porque lá é uma política de Estado. Lá o escotismo é praticado nas escolas públicas. Que bacana. Então toda criança é um escoteiro lá. Então hoje a gente é o maior movimento mundial. Então aí depois que a gente coloca esse lenço, aí depois vem o processo, você faz a sua promessa escoteira e aí você adquire o teu uniforme. Então aquele é o nosso uniforme do momento das cerimônias, né? E aí
os grupos daqui de Campo Grande, nem todos usam o mesmo uniforme que eu uso. Hoje, em Campo Grande, o único grupo que tem esse uniforme CAC, que é um uniforme tradicional, que é muito parecido com o que era lá da origem do escotismo, somos nós. É muito parecido com o uniforme do bombeiro. Né? E aí outros grupos já têm um outro uniforme que ele é mais informal, nesse sentido. Né? Ele tem regras diferentes de uso, tá? Mas tem escotismo para todo mundo. Né? Tem diversas formas. Existe uma federação dentro do estado, alguma coisa que regimenta todos os escoteiros aqui do estado? Ou você pode... eu vou criar o meu próprio grupo de escoteiro. Não, tem uma regra, né? Então a gente tem a Organização Mundial do Escotismo, que é a OSME. Então ela regulamenta o escotismo no mundo todo. Existem outras associações, mas que não têm a abrangência que é a OSME, né? Que detém esse nome escoteiros. Outras associações não têm a mesma dimensão. Aí cada país tem a sua associação. No Brasil, a gente é a maior, né? A UEB. Existem também outras associações menores que fazem o escotismo também. Mas a maior é a União dos Escoteiros do Brasil, que nasceu lá que está completando 100 anos hoje, esse ano. E aí essa associação nacional tem as associações regionais. Então aí a gente tem a União dos Escoteiros do Brasil, Mato Grosso do Sul. Hoje já simplificou que o EB é o CNPJ, o EB, né? União dos Escoteiros do Brasil. O nome, a razão social, digamos assim, o nome que a gente divulga são Escoteiros do Brasil. Então a gente tem Escoteiros do Brasil, Mato Grosso do Sul. Então hoje, se a pessoa está interessada em abrir um grupo escoteiro, a gente não está em todas as cidades de Mato Grosso do Sul, por exemplo, ela pode. É só ela entrar em contato com a Associação Regional, com a região dos escoteiros do Brasil, falar da sua intenção, que quer abrir um grupo, e aí ela vai receber todos os procedimentos, né? A burocracia não é grande para poder montar, até porque a gente quer que realmente isso se expanda. Exato. Mas assim, para a pessoa também abrir um escoteiro, por exemplo, lá em Estrolândia não tem, eu vou abrir lá, mas eu tenho que ter a formação de escoteiro, eu tenho que ter, eu não sei se são passos. Então eu não sei se são graus que falam, não sei. Assim, por exemplo, você está há 6 anos, né? Você primeiro recebeu o lenço. É lenço que chama? É o lenço. O lenço. Depois do lenço, o que vem? Não tem graus. Ou vem medalha, alguma coisa? Por exemplo, isso não tem dentro do adulto, porque ia ser uma guerra de medalha, de título, de que a gente queria fazer. E o nosso lema cada ramo tem um lema e a gente está ali a serviço. Então a gente não tem titulações ou graus diferentes. A gente tem graus diferentes de formação. Então quando eu vou para o nível intermediário, eu recebo um anel de lenço, que prende o lenço, diferente. Isso significa que eu alcancei um nível diferente de formação. Depois, quando eu alcanço o 3º grau de formação, que é um curso avançado, aí eu posso, quando eu me formo, né, nesse nível, eu começo a fazer parte do grupo de Gilwell. Gilwell Park é um local que fica em Londres, na Inglaterra, onde foram os primeiros cursos de formação de Baden-Powell, quando ele entendeu que ele deveria formar esses chefes escoteiros. Então, o Baden-Powell foi o primeiro chefe escoteiro mundial. Então aí nasceu uma tradição, que é um lenço rosa, com um tartar escocês, que é de uma família escocesa, um pedacinho de pano, que tartar é aquele pedacinho de pano que identificavam os clãs escoceses. E cada pedacinho de pano tem um padrão de textura, de desenho diferente. Então esse tartar que a gente recebe quando termina esse curso avançado é de uma família que doou o espaço, né, o campo de Gilwell. E aí, quem termina esse nível de formação começa a fazer parte desse grupo de Gilwell, que são aqueles que alcançaram um nível maior de formação e que também vão auxiliar outras pessoas a aprenderem como que funciona o escotismo. Tá? E aí eu recebo um colarzinho de 2 contas. Né? Eu devo receber o meu nos próximos meses. Então... eu já concluí, agora está no processo de formalização.
Aí Você já tem é um formador. grão-mestre já, Já então? graduei. Poxa vida. E daí pra frente, você só tem graduações provisórias. Então, você foi diretor de um curso regional, você vai aumentar uma outra conta, mas é só durante aquele período que você é aquele diretor. Então, a partir de um momento, todo mundo equipara, né? Não tem mais graduações, não tem faixa preta, por exemplo, de escotismo. Então, em qualquer grupo que você for, você não vai ver diferença nenhuma dos escotistas. Essa diferença você vai ver só quando você está nesses momentos de formação, onde que todos os formadores estão juntos, né? Ou num curso de formação. Lá no grupo de escoteiro, que é onde eu falo que a mágica acontece, se você quer saber o que é o escotismo, tem que ir lá onde que o grupo escoteiro está. É igual a igreja, né? Se você quer saber, você tem que estar em comunidade, né? Então não vai ser lá em Roma, né? Ou lá na Inglaterra. Onde que é o grupo escoteiro? O escotismo acontece ali no grupo escoteiro. Porque ele é para criança e para jovens, ele não é para adulto. Né? Nós estamos ali para conduzir o processo, para auxiliar o processo, mas ele é para criança e para o jovem. Então, para o escotismo acontecer, tem que ter criança e tem que ter jovem. E, por exemplo, você falou do lobinho. O lobinho, ele entra com... Ele entra não, né? É a partir dos 6 anos, até 10 anos e meio. Mas vamos supor, para ele chegar na graduação que você tem hoje, né? Ele pode fazer todo o caminho. Ele começando como lobinho, depois de lobinho ele vira escoteiro. Depois de escoteiro, ele vira sênior. Depois de sênior, ele vira pioneiro. Aí pioneiro termina com 21 anos. Depois disso, ele vira um adulto escotista. E aí até 100 anos. A gente teve escotista de mais de 90 anos. E estão aí dentro dos grupos, estão participando. Então esse é o caminho natural de todo jovem, de lobinho a pioneiro. Então ele não precisa entrar... Ah, poxa vida, eu completei 11 anos, eu não posso mais entrar no escoteiro. Ele pode, então? Pode. Ele pode entrar em qualquer época da sua vida. Qualquer época. Se ele entrar, por exemplo, com 12 anos, ele vai ser escoteiro. Se ele entrar com 16 anos, ele vai ser sênior. Se ele entrar depois de 17 anos, ele vai ser pioneiro. 18 anos, ele vai ser pioneiro. Então, sempre vai ter um espaço. E cada ramo tem o seu objetivo, tem a sua ênfase educativa, tem a sua proposta de atividades para aquela faixa etária, para que ele se descubra dentro daquela faixa etária. Então, quando a gente fala de lobinho, a ênfase é a socialização. É a criança que está descobrindo o mundo e que está descobrindo os seus amigos. É a idade que ele entra na escola. Né? Então, ele está descobrindo que agora o mundo saiu da família dele. É claro que tem gente que vai para a escola antes. E vai descobrir um mundo maior, que é a alcateia, que é o grupinho de amigo deles ali. Quem entra como lobinho, o nosso objetivo é esse. É ele viver as aventuras dele com a sua alcateia. Quando ele é escoteiro, já é a busca da autonomia. Né? Ele jovem com o seu grupo de amigos, né? Com a sua patrulha. O universo deles é a patrulha deles. É aquele grupo de 6 amigos, onde que eles vão viver tudo que eles têm que viver ali dentro do escotismo. E aí isso vai mudando a cada ramo. Tá. Então, por exemplo, assim, eu tenho um filho de 15 anos, eu gostaria que ele participasse, fosse lá apresentar para ele já entra já como escoteiro. Isso. Ele não faz aquele processo anterior de lobinho, não. Já entra como escoteiro. Tá. Então hoje, quem está interessado a virar um escoteiro, ou quer que o filho vire um escoteiro. A gente está com uma campanha essa semana. Eu também sou coordenador da comunicação da região escoteira. Então, hoje, eu que cuido da comunicação da região escoteira de Mato Grosso do Sul. E aí, a gente está com uma campanha agora, que é todos os wallpapers do governo do estado, todos os wallpapers dos computadores do governo do estado, estão lá com a Semana do Escoteiro. Então, dia 23 foi o dia do escoteiro. Então, essa semana tem lá um wallpaper convidando, venha para a Aventura Escoteira. Aí tem um QR Code que você abre com a câmera, você vai ser direcionado para o site da região escoteira de Mato Grosso do Sul. Aí lá tem a relação de todos os grupos que estão em Mato Grosso do Sul. Então, quero virar escoteiro? Eu posso acessar o site escoteirosms.org.br. Acessando o site, você vai ter a relação de todos os grupos lá. E tem um telefone, né? Se você mandar mensagem, é comigo que você vai falar. Então, a pessoa que está interessada vai falar, olha, eu quero... se ela não achar
ou não conseguir Então, pelo visualizar QR Code. lá o grupo que está mais próximo da casa dela, pode mandar uma mensagem e aí eu vou responder, olha, o grupo mais perto da sua casa é esse, vou dar o contato da pessoa com quem ela vai falar, aí ela vai lá procurar o grupo, fazer uma visita. Cada grupo tem uma política de valor, né? Normalmente o movimento é gratuito. Cada grupo tem uma taxa que é para pagar ou o lanche que o grupo oferece, ou se o grupo não oferece lanche, se cada um leva, não tem taxa. Então, cada grupo tem a sua política de financiamento. Né? Por exemplo, hoje lá no nosso grupo a gente tem um valor que a pessoa paga que é de 50 a 70 reais, dependendo se ela é um voluntário ou não, que vai custear o lanche, que é dado todo sábado, e os materiais. E tem um registro anual. Aí esse registro é da União dos Escoteiros do Brasil, que ela tem um seguro escoteiro. Então todo escoteiro, né, participante do movimento, tem um seguro escoteiro. Então, e esse valor do registro é para cobrir essa despesa do seguro e outras despesas da associação. E depois não tem mais nenhuma outra despesa mensal. Não, pera lá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você, né, paga um valor de 50, 70 reais, cada um tem sua política de preço, mas não é todo mês. Não, esse valor é mensal. Ah, tá. O registro é anual. O registro é anual. O registro você paga uma única vez, e aí ele vale por um ano, que te dá direito a participar das atividades, e aí o valor mensal depende da política de cada grupo. E aí cada grupo tem a sua política de financiamento. Tem grupo que, por exemplo, cada um leva seu lanche, ou são doações livres, mas aí varia. E aí a pessoa vai procurar saber qual que é o grupo mais perto da sua casa, e hoje a gente está... Não em todos os bairros, mas a gente está em todas as regiões de Campo Grande. Ah, tá. Eu vou aceitar o suco agora. Fica à vontade com isso. O vinho, nosso vinho aí. Inclusive, agradecer ao Carlinhos. Carlinhos é quem deu esse suco aí. Carlinhos, obrigado. Tá, deu uma bolachinha também. Ele tem um mercadinho aqui no Jockey Club, na rua Bom Sucesso, bem de esquina ali, Mercearia São José. Obrigado, tá, Carlinhos? Continue nos oferecendo, tá? Eu passo lá assim, eu tô indo gravar um podcast agora. Assim, então leva alguma coisa lá pra vocês lá, tá? Não sei o que. Muito bom. Aí, obrigado, velho. Deixa eu perguntar uma coisa assim, eu não gosto, né? Tipo, eu conversei com você antes, né? Nada assim, a gente quer polemizar, não queremos lacrar, mas assim, tem algumas coisas que ficam encucadas na minha cabeça. Tem alguma rixa, ou tem algum resquício de assim, putz, cara, que grupinho... Com os desbravadores da Igreja Adventista? Não, de forma nenhuma. Não. A gente, várias vezes a gente já encontrou com eles lá no Parque das Nações Indígenas e é sempre engraçado, né? Porque a gente fica brincando. Todo mundo fala que a gente é escoteiro, todo mundo fala que a gente é adventista, aí eles falam, e todo mundo fala que a gente é escoteiro. E a gente ri dessa brincadeira. Né? Então, na verdade, são modos diferentes de trabalhar uma ideia muito parecida, né? A grande diferença dos desbravadores é que ele tem uma educação religiosa junto com o trabalho que eles fazem. Eles estão muito vinculados à igreja adventista. A gente não tem vínculo com igreja nenhuma, né? Com religião nenhuma. Um vínculo fixo. Né? A gente tem um valor da religiosidade muito grande. Tem grupos que têm um vínculo religioso, que às vezes estão vinculados a alguma igreja. Por exemplo, tem um grupo, o Badocaia, que é lá de Coronel Sapucaia, que ele nasceu dentro da igreja católica do município. Mas não quer dizer que todo mundo participe é católico. Né? Mas lá, quem foi o grande incentivador, que puxou, foi um padre lá de Coronel Sapucaia, e hoje é um dos maiores grupos do Mato Grosso do Sul. Porque assim, então, eu acredito que então seja mais os escoteiros são mais ecumênicos. Abrange todas as religiões, as crenças ali. Exato. Né? Da Umbanda ao evangélico, ao protestante. Exato. A gente incentiva isso de que cada jovem conheçam as diversas religiões, conheçam as religiões de todos que estão ali e desenvolvam uma atitude de respeito. Né? Principalmente de respeito. Mas a gente incentiva também, principalmente, que cada um busque o seu caminho religioso. Que é importante que cada um faça isso. Seja com a religião que seja. E os grupos aqui, por exemplo, de Campo Grande, vocês se encontram
existe rixa entre vocês? De repente, há uma provocação dentro de um encontro, sei lá, campeonato de alguma coisa? Não. A gente tem eventos regionais, mas eles sempre são pautados pela fraternidade, pela fraternidade escoteira, né? Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de evento de competição, né? Todos os jogos são jogos que buscam... Se há uma competição, é ela interna dentro do jogo. Acabou o jogo, já parte para outro jogo. É uma atitude muito parecida com quando a gente é criança mesmo, sabe? Agora, nós somos uma organização. E como toda organização, tem aspectos políticos, aspectos que nem todo mundo pensa da mesma forma. Tem escoteiro que é mais tradicional, tem escoteiro que é mais progressista. E assim como dentro da igreja, ou como todas as outras instituições, isso vai sendo negociado, sendo acomodado, tendo como princípio o regulamento geral. Mas isso, como toda organização, isso acontece. Então, mas aí como é que se resolve, por exemplo, um atrito né, falando sobre política mesmo, né? Uma pessoa lá que participa como um adulto e tal, tem uma tendência mais extremista de direita, outra tem extremista de esquerda. Como é que vocês lidam com isso? Ou não chega no embate? Não chega no embate. Mas quando há algum tipo de divergência, é sempre no debate. É sempre nos campos que existem para debater e tomar decisões, que são as assembleias, né? Por exemplo, os jovens escoteiros, eles têm uma instância que se chama Corte de Honra. Quando eles têm alguma pendência, os jovens, eles vão para a Corte de Honra. Então fala, o fulano, ele não está ajudando na patrulha, ele não está participando das atividades, tem faltado 4 sábados, a gente queria ir para a Corte de Honra para conversar com ele, para ele mudar a atitude dele. Né? Ou eles querem trazer uma demanda para o grupo. Olha, a gente quer propor para o grupo para mudar de uniforme, a gente não quer mais usar esse uniforme, a gente quer usar outro. É essa a instância. Aí vai para o debate. Cada um expõe a sua ideia, cada um defende o seu lado e vai para uma votação. Votou, decidiu. Mas e quando essa votação se torna partidária? Já passaram por isso alguma vez? Não. Em todos os 6 anos que eu tenho de história, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E existem várias tendências políticas. Exato. Mas isso nunca apareceu dentro das atividades ou dentro dos espaços de debate. Não. Não houve nenhuma, por exemplo, separação ou discussão que levasse as pessoas a se exaltarem por qualquer coisa do tipo. Não houve um único episódio. Nunca. Uma coisa que eu queria saber também, como é que é a questão de... Assim, a visão que nós temos de fora, quando se fala em escoteiro, é o cara que vai fazer fogo com os galhos, né? O cara que vai aprender a fazer aqueles nó lá, que você não vai desamarrar nunca. Exato. É isso mesmo, então? Também. O jovem, ele vive todas essas experiências quando a gente vai para o mato, quando a gente vai para o acampamento, ele aprende a fazer um abrigo, ele aprende a fazer os nós, aprende como que aplica aqueles nós. Você aprendeu isso também? Aprendi, né? E você aprende também que você tem que exercitar isso toda hora, que senão você esquece. Agora, o que não você não aprende a fazer fogo com 2 gravetos. Não vai ser o largados e pelados. Sabe? A gente não aprende isso. Engraçado que nos filmes, nas séries, sempre tem um graveto seco, que o cara fica esfregando ali, rapidão, coloca um matinho, rapidão. Isso também, nesse tempo todo que eu tive, não vi nenhum que faz e duvido que alguém que vai fazer. Mas a gente é da cultura mateira. A gente ensina isso mesmo. Mas isso não é a maior parte do tempo. A maior parte do tempo a gente está dentro do grupo escoteiro. E aí as atividades, elas são as mais variadas. Elas são sempre voltadas para a natureza, mas são as mais variadas, que sempre vão tentar desenvolver, dar oportunidade para o jovem desenvolver o espírito de equipe dele, a vida em comunidade e como que ele contribui para que essa comunidade seja melhor. Tá? E isso sempre empacotado num jogo, numa atividade lúdica. Isso sempre é o que vai acontecer dentro do grupo. E o ar livre, né? É engraçado que quando a gente vai lá para o encontro,
são 3 horas sem celular. Eu ia te perguntar quantas horas vocês ficam aí. 3 horas, então. Todo sábado para o nosso grupo é das 14h30 até as 17h30. A maioria dos grupos são 3 horas de atividade. Né? E em um dia normal, meus passos, por exemplo, minha meta de passos por dia é 8.000. Como assim passos? Tem um relógio, né? Que aí ele conta quantos passos você dá por dia. A minha meta é 8.000. Né? Para eu chegar no 8.000 num dia normal, é muito raro. Muito raro. Muito raro. Chego 5.000, 6.000. No sábado, eu fico com 12. Só por causa do escoteiro. Então, ou seja, você se movimenta muito. Então, são 3 horas de atividade física intensa, de movimentação intensa e sem nenhum atrativo digital. Mas nem pra tirar uma fotinha? Não, só na hora da foto. Mas assim, de você se distrair, de mergulhar para o mundo digital, que eu considero que é a outra epidemia nossa, de hoje em dia, esse ambiente digital. Então, o escotismo é um remédio fantástico para te afastar disso. E quais as outras atividades, por exemplo, assim, dentro específico que é o Lobinho, que é da área que você está, né? Do grupo que você está. Qual que é a atividade, assim, geralmente que acontece no sábado com o grupo dos Lobinhos? Então, por exemplo, a gente sempre vai estar... A gente tem um programa educativo. A gente tem um programa educativo que a gente precisa cumprir, né? Que ele orienta o desenvolvimento das nossas atividades. Então, ele vai de um lobinho pata-terra até um lobinho caçador. Para ele sair de um para o outro, ele tem que cumprir várias tarefas ao longo da vida dele como lobinho. Então, no sábado, a gente sempre vai desenvolver alguma atividade para que ele alcance essa evolução. Então, por exemplo, tem sábado que a gente vai ensinar primeiros socorros. Ele vai entender como que é uma caixa de primeiros socorros, o que tem que ter ali dentro, como que ele vai cuidar da saúde dele, como que ele vai fazer uma atadura, como que ele vai fazer uma tipóia, como que ele vai ligar para um telefone de emergência. Só que isso nunca vai ser através de uma palestra. Então, se ele precisar aprender como usar uma atadura ou uma tipóia, a gente vai fazer um jogo onde ele vai fazer isso. Ele precisa aprender como que ele vai usar uma maca usando a camiseta e 2 bastões, então a gente vai fazer um jogo com ele. Houve um acidente aqui, a gente precisa transportar e atravessar 10 lobinhos para lá. A equipe que terminar primeiro vence. E aí eles vão fazer um jogo onde que eles vão ter que montar a maca e vão transportar isso para lá. Então serão sempre jogos que vão procurar atender essas atividades que eles estão fazendo. Então é isso que vai acontecer todo sábado. Então eles vão explorar o ambiente onde que eles estão, aprender a usar uma bússola, conhecer o espaço, entrar no meio do mato, descer no rio, brincar com a água, fazer uma represa com as pedras. E fazendo isso, eles vão descobrindo todas aquelas propostas educativas. Para o lobinho, ele nunca vai ver aquilo ali como uma educação. Isso é uma coisa que só nós chefes que organizamos a atividade vai estar proposta para eles. Então, assim, é sempre que vai provocar ele, como que ele vai conhecer melhor o corpo dele, como que ele vai se superar, como que ele pode fazer o melhor possível, qual o assunto novo que ele vai aprender. E essa é a vida do lobinho. Por exemplo, a pessoa que queira entrar, essa abertura para a pessoa ingressar nos escoteiros, ela é anual ou ela é semestral ou pode entrar em qualquer momento? A qualquer momento. Pode ligar para você e dizer, olha, eu gostaria de entrar, gostaria de colocar... É diferente apresentar da escola, meu filho. É diferente da escola que você entra no começo do ano, né? E você não pode começar no meio do ano. Só se você saiu de uma escola e vai para outra. Né? Você tem que... nos grupos, não. Tendo vaga, e em alguns grupos não tem vaga, né? Tendo vaga, você pode começar a qualquer momento. Sim. Então, é só ir lá no grupo, conhecer, e estando interessado e tendo vaga, você já pode começar. Sim. E a questão de vagas, ela é sempre preenchida rápida? Ou tem lista de espera? Tem grupos, por exemplo... Acho que o maior do Brasil são 500 pessoas, não são? É um grupo do...
da comunidade nipônica, acho que de São Paulo, que é um dos do interior maiores de São Paulo. do Brasil. E aí tem lista de espera enorme. E tem grupo que você não sabe nem quando que vai fazer. Porque você depende do número de voluntários para poder abrir novas turmas. Sim. Então, por exemplo, eu posso ter uma turma de 24 lobinhos. Se eu não Eita, você dá conta, boy? Não, aí é uma equipe que trabalha junto, né? Sim. Tipo assim, normalmente é um adulto para cada 6 lobinhos. Sim. É isso que o regulamento diz. Eu tenho que ter um adulto para cada 6 crianças. Se eu não tenho mais adultos, eu não tenho como abrir uma nova turma, uma nova alcateia. Então, o limite para a abertura sempre vai ser o número de adultos para poder trabalhar. Por isso que a gente depende de voluntariado. Por exemplo, não tem nenhuma função remunerada no movimento, né, nos grupos. Nenhuma. Então, todo mundo que atua ali, atua como voluntário. Então, as vagas dependem do número de adultos que conseguem desenvolver o trabalho com as crianças. Tem como ganhar dinheiro sendo escoteiro? O escritório nacional tem algumas funções que são remuneradas, porque são funcionários do movimento. Mas aí eles têm umas funções específicas, né? Tirando isso, não tem. A pessoa vai por amor mesmo, então, né? Na verdade, você gasta, né? Você claro. muito mais Claro que tempo. E é igual um professor que fica comprando EVA para as atividades. Toda hora você está comprando alguma coisa, algum equipamento novo. Você começa a colecionar barraca, começa a colecionar saco de dormir e por aí vai. Existem parcerias entre escoteiros e iniciativa privada ou pública? Existem. Tem grupos no Brasil, por exemplo, que fazem parte do Conselho Municipal da Criança, e aí eles conseguem acessar verbas para desenvolver as suas atividades, né? Porque todo grupo é uma organização não governamental, né? Uma ONC. E outros grupos já fazem parcerias com a iniciativa privada e conseguem acesso a recursos, né? A Associação Nacional, ela tem convênio com diversas empresas que dão descontos para quem é parte do movimento. Então, assim, existem várias possibilidades. Aqui em Campo Grande tem pouquíssimos casos de grupos que conseguiram algum tipo de financiamento ou projeto específico. Os grupos também estão se profissionalizando nesse sentido, de se estruturarem como uma entidade, como uma associação para poder participar. Eu, por exemplo, participei do processo seletivo da Falcons University, e aí eu estou falando esse nome só porque é o nome da faculdade, não, né? Falcons University é dos Estados Unidos, né? Não, inventando de fazer a pronúncia em inglês, não. Do Edu Lira, que é aquele projeto Favela 3D. Mas por que leva o nome de inglês? University? Eles criaram um nome, de Falcons University. Mas é a Gerando Falcões, a ONG Gerando Falcões. Então, hoje a ONG Gerando Falcões, do Edu Lira, é uma das maiores ONGs do Brasil, e eles começaram a criar uma rede de apoio a outras ONGs. Então, hoje, assim como a CUFA, hoje a Gerando Falcões é uma rede de organizações. Então, hoje o grupo nosso, ele faz parte da Gerando Falcões, né? Depois que eu fiz essa formação, que é justamente de capacitar lideranças comunitárias, organizações, para que elas se profissionalizem no sentido de aumentem a sua capacidade de intervir no local onde que eles estão, de acessar mais recursos. Hoje o nosso grupo também tem um braço que funciona lá na Cidade dos Meninos, que é no Nova Lima, e aí lá tem um grupo, uma tropa escoteira que está funcionando lá. Então, sábado de manhã, funciona lá na Cidade dos Meninos, com aquela população ali, próximo do Nova Lima, daquela região, e ali no Parque das Nações Indígenas, no sábado à tarde. Então, as organizações, os grupos, eles estão nesse movimento de se capacitarem, de se qualificarem, de, por exemplo, de fazer parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para poder acessar esses recursos. Tá. Como é que faz para buscar novamente? Qual que é o site? escoteirosms.org.br. Tá. Lá tem o WhatsApp para procurar? Sim, tem o telefone, tem o e-mail de contato, tem a relação dos grupos, tem o Instagram. Se você colocar Escoteiros MS no Instagram, busca, vai aparecer vários grupos daqui do Mato Grosso do Sul. Grupos. Começar a seguir agora, bebê. Tem Escoteiros MS
E aí cada grupo tem a sua página também. Então depois eu procuro vocês. E aí eu também volta e meia eu tô republicando as ações dos escoteiros MS, e é um movimento aberto para todos, né? Eu falo que eu não conheço nenhum outro movimento onde a criança pratica atividades ao ar livre, aqui em Campo Grande ou no Brasil. Então, assim, eu desafio. Tirando o dos bravadores, né, que também é um movimento muito parecido. Mas do tamanho dos escoteiros, não tem nenhuma outra organização ou movimento que desenvolva atividades com os jovens ao ar livre. Não tem. Então, Campo Grande, onde que eu vou colocar o meu filho para poder fazer atividades ao ar livre? Não tem. Você vai ter que colocar ele numa escolinha de futebol, numa escolinha esportiva, mas aí são ações esportivas, né? De incentivo à prática da natureza regular, não tem. Então é uma ótima oportunidade para que essa criança, esse jovem, saia desse mundo digital e explore outras coisas. Acho que essa juventude, lá no começo a gente falava, né? Como que a gente interfere, né? Nós como adultos, talvez o nosso papel seja oferecer possibilidades, né? Possibilitar que ele experimente muita coisa. Principalmente aquilo que a gente acredita que pode ser uma boa experiência para ele. Então, você adulto, né, ou você jovem que está assistindo e que também teve esse chamado igual eu tive quando era jovem, busque um grupo escoteiro. É uma ótima oportunidade. E os adultos que querem virar escotista também, é só procurar a gente que tem espaço. Não, mas eu acredito que assim que forem levar os seus filhos, vai estar ali já esperando poder levar embora depois. Vai lá, aproveita e já participa. É um ótimo exercício físico. Eu corro, que é uma maravilha. Então não é pra mim. Então não é pra mim. Eu não paro. Se eu fosse no Parque das Nações Indígenas, eu tinha que levar uma toalha pra eu deitar e ficar dormindo. Eu sou preguiçoso. Cara, me tornei sedentário, Cris. É uma outra maravilha. Pra mim, que sou pai, de passar um tempo de qualidade com os filhos também. Então, por exemplo, minha filha já é escoteira, o meu filho é lobinho. É um tempo que eu passo com ele, exclusivo, assim, dele com os seus amigos, com os amigos dele. Então, para a relação familiar também é muito bom. Se eu não tivesse isso, eu não teria um outro momento, né? E a criança em casa, ela vai se voltar para a tela, não tem jeito, né? A gente perdeu aquele espaço da rua, de ir para a rua, de ficar até tarde da noite. É difícil achar um pai, uma mãe, que fique tranquila deixando seu filho, né? Eu não consigo deixar minha filha ir comprar Coca-Cola. Eu não... que a gente fazia. Os meus filhos, né, os dois menores, eles ficam dentro do condomínio ali, brincando com outras crianças, às vezes até 9 horas da noite, e final de semana até às 10. Mas, cara, o coração fica pulsando, cara. Será que tá bem? Daqui a pouco alguém vai lá perto da campainha, tio... Ainda é condomínio. Mano, ele caiu. Né? Mas o problema, por exemplo, de atravessar a rua, o problema de ir sozinho no mercado, filha principalmente. Não, e a gente andava por tudo que é lado, né? A gente andava. Não sabia nem onde a gente estava. Não. Só chegava sujo em casa para poder comer. Tem um termo hoje que é o desemparedamento da infância. As crianças e os jovens estão emparedados. Eles vivem em ambientes fechados. Eles saem do ambiente fechado da escola para o ambiente fechado da casa, para o ambiente fechado do condomínio. Para onde ele olha, tem cerca. Não existe nenhum ambiente onde que não exista esse limite físico para ele. Porque os adultos querem essa tranquilidade, né? Uma falsa segurança. Só que emparedar as crianças é emparedar o mundo delas. Então a gente precisa fazer o caminho inverso. A gente tem que desemparedar essas crianças. A gente tem que ter opções onde que essas crianças ampliem o horizonte delas. O nosso companheiro aqui, o Givanildo, que hoje não está presente aqui, ele sempre fala, né, que sempre buscamos trazer pessoas que fazem atitude diferente no mundo. E eu queria te dar os parabéns mesmo, Cris, saber que você está nessa caminhada, cara. E a gente está aprendendo toda hora, né, cara? A gente, assim, a gente acha um caminho, tenta explorar e a gente vai contra a maré mesmo, né? O nome acho que é um pouco é atitude diferente, né? O Engenheiros tem aquela música, né? Seria mais fácil fazer como todo mundo faz. E a gente não faz como todo mundo faz. Acho que a gente, no mundo onde a gente está, a gente tenta fazer diferente. E a gente é um percentual pequeno mesmo. Nós somos. Nós que estamos nesse caminho, nós somos. Mas a gente está aí espalhando a palavra, tentando buscar mais gente para poder
vir junto. Não, mas, cara, eu acredito que vai dar tudo certo na tua caminhada e nesse caminho de progresso entre você e as crianças, os adolescentes, tá bom? E acho que falando direto pra câmera, né? Quem tá lá, né? Vem pro movimento escoteiro. Se você tem um jovem, uma criança, ou se você é um adulto mesmo, realmente é um lugar onde que você vai poder explorar um mundo totalmente diferente. Então, é uma opção, é uma atitude diferente que a gente tem que tomar, e você pode tomar dentro da sua casa. Eu sei que todo mundo tem um monte de demandas como família, mas eu te desafio a experimentar. Vai lá, experimenta, pode realmente transformar a vida de vocês. Eu fico muito feliz também que você está envolvido com a cultura. A minha área específica, assim, eu gosto, não é com que eu trabalho, né? Mas eu continuo fazendo sarauzinho aí de vez em quando, né? Fazendo alguns movimentos, fazendo algum cursinho na área de cinema também. E assim nós vamos, né? Caminhar na área da cultura. Né? Não, na área da cultura, amo a cultura mesmo. Né? Eu tenho sonhos ainda com a cultura, né? Mas eu fico feliz de você estar nessa caminhada também dentro da cultura. Que bom que vocês me chamaram, porque a gente pode falar. Não, tranquilo, cara. Vixe, você é um... Eu só ficava meio assim, cara, será que eu chamo o Cris? Né, mas será que ele vai, cara? Cara, e assim, ainda bem que logo você me respondeu pela mensagem que eu te mandei pelo Insta. Logo você me respondeu. E aí, cara, tal, não sei o quê. É engraçado quando eu vi a mensagem, eu falei, oxe, eu conheço ele? Como que ele acha que eu não conheço ele? Eu me apresentei, né, velho? Aqui é o Evandro, eu sou do podcast e tal. Eu falei, oxe, eu te conheço, cara. Nem toque, muita coisa passou, já tô com barba, tô gordinho, mano, entendeu? Tá? Né? Mas eu fico muito feliz de te reencontrar, cara. Você é um cara que eu aprendi a amar, respeitar desde aquela época. Eu tenho muito carinho, tem muitas lembranças boas. Fique com elas, fique com as boas. Eu também, igual. Mas, cara, não tenho lembrança ruim. Né? Nós tivemos Semana do Namoro, que foi bacana. Nós tivemos Semana da Cidadania, que foi bacana. Fepajus, um monte de coisa. Parece outra terra mesmo. Exatamente, cara. Né? Nossas andanças por Campo Grande. Aí você vê como que a gente se cruza, né, nesses espaços, né? Porque a última vez que eu vi o Leandro também foi na campanha do... Lá do Asilo. A última que eu tinha visto também foi lá na campanha do Asilo. Né? O Eric veio aqui também. O Eric veio aqui também. Foi um dos meus convidados. Quer dizer, de um jeito ou de outro, a gente está tentando fazer a diferença. Tá? Exatamente. Eu fico feliz demais de te reencontrar. Algumas pessoas com quem eu reencontro, que nós começamos a lembrar da época do Chris Robert, da juventude, do Lúcio, da Keila, da Luciene. Aquele pessoal que caminhou conosco na coordenação, que era a Rosana, João Batista, o Ramatiz. Aí tinha o casal lá, que agora eu esqueci o nome deles, que faziam parte da coordenação também. Só turma boa. Tenho contato com o Wagner Campos até hoje, né? Tenho um carinho enorme por ele. Né? Então, cara, assim, se nós fôssemos pessoas ruins, se nós tivéssemos feito uma caminhada sem vergonha, eu acredito que o mundo já teria nos dado uns tapas já. Tem gente que se perdeu no caminho, mas a grande maioria continua marcado. Olha o Leandro aqui, né? Olha o Leandrão aqui. Entendi. Mas, Cris, obrigado por ter vindo, irmão. Vocês. Tá? Eu te agradeço demais por você ter aceito o convite de participar conosco aqui hoje. E aí, eu acho que a gente ainda vai se encontrar e ainda tem alguns bons projetos que a gente vai tocar, e com certeza eu vou conhecer mais os projetos da Atitude Diferente. Vocês vão conhecer mais os projetos do escotismo. Então, acho que assim, quando a gente se encontra, novas ideias surgem. Então, acho que muita coisa boa pode vir disso daí. E precisamos nos reunir para um churrasco, por favor, hein, irmão? Tá bom? É só marcar. Só marcar? Tá bom. Fala assim, não fica nessa hora que ela não, vamos ver. Pior. Obrigado. Cris, obrigado, eu que agradeço mais. Obrigado. Gente, obrigado por vocês estarem aqui conosco até esse momento. Matem a saudade do Chris Robert, pessoal da Vila Guarda aí, tá? Aproveita o cara barbudo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo, exatamente. Então curte, compartilhe, comente, mande mensagem à torta e à direita aí, nos procurem, tá bom? A nossa associação está aberta para vocês lá no Jardim Centenário. Todas as oficinas lá são gratuitas, sabe? É aberto não só para a comunidade do Jardim Centenário, mas para todos em volta ali, para o Campo Grande todo, quem quiser ir. Quando eu estava com o teatro, tinha meninas lá do Jardim Aeroporto que participavam do teatro, sabe? Então, assim, é aberto para todo mundo, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento. E até a próxima. E obrigado novamente, Chris Robert. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Valeu.
atitude diferente. Atitude diferente. Atitude diferente.